Carlos Drummond de Andrade nasceu em 31 de outubro de 1902 e era filho de fazendeiros em declínio. Mais tarde, foi estudar em Belo Horizonte e em seguida mudou-se para Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, em uma escola jesuíta ou colégio Anchieta. Mas Drummond não seria bem aceito nesse colégio, de onde foi banido por apresentar insubordinação mental. Outra vez, em Belo Horizonte, Carlos Drummond tornou-se farmacêutico pela Universidade Federal de Minas Gerais. Não exerceu a profissão. No começo, foi colaborador do Diário de Minas, onde viria a se tornar algum tempo depois redator-chefe. Já na companhia de amigos como Emílio Moura, fundou a revista, com o objetivo de divulgar o modernismo que perpassava o país. Quando esteve no Rio, Carlos Drummond começa a escrever algumas crônicas para o Correio da Manhã e o Jornal do Brasil. A convite de Luiz Carlos Prestes, até trabalhou na Imprensa Popular, um periódico comunista. Já em 1924, após 2 anos da Semana de Arte Moderna, o escritor é apresentado aos famosos nomes do modernismo brasileiro, como Oswaldo e Mário de Andrade e Tarsila do Amaral. Dali em diante, Drummond passa a se corresponder com esses artistas modernistas. No ano de 1925, casa-se com Dolores Dutra de Moraes. Um dos filhos do casal, o Carlos Flávio, nasceu e viveu somente durante 30 minutos. A ele, Drummond escreveu o poema O que Viveu Meia Hora, obra presente no livro Poesia Completa. A outra filha de Drummond é Maria Julieta Drummond. Alguma Poesia, de 1930, e Brejo das Almas, de 1934, o que está presente é a descontração sintática, revelada principalmente pelo poema Piada. Ainda no ano de 1930, o poema Sentimental foi proferido durante a Conferência Poesia Modernista do Brasil, realizada na Faculdade de Letras de Coimbra. Durante muito tempo de vida, Carlos Drummond de Andrade morou no Rio de Janeiro, onde trabalhou como funcionário público. Exerceu funções no Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Também atuou no gabinete do ministro da Educação na época, Gustavo Campanema, que estudara junto com Drummond na faculdade. E quem é que nunca ouviu falar que no meio do caminho tinha uma pedra? Pois o famoso poema No Meio do Caminho foi publicado em 1928 na Revista de Antropofagia. Os sentimentos de angústia quanto ao futuro estariam sempre presentes em suas obras, bem como orgulho e a saudade da terra natal. O fazer poético, questões de indivíduo e o existencialismo são outros aspectos dos versos do poeta. Quando passa a escrever sobre o contexto social, o desejo de transformação e a solidariedade são temas que aparecem nos livros. O autor também viveu durante a época em que o mundo esteve bipolarizado pela Guerra Fria. Assim, a incerteza do período também pode ser observada em seus trabalhos. O verso livre, sem metrificação, é uma das características modernistas que marcam as obras de Carlos Drummond. Junto com Vinícius de Moraes, Érico Veríssimo, Jorge Amado, Cecília Meirelles, Graciliano Ramos e Murilo Mendes, se insere no segundo período do modernismo brasileiro. Quanto ao estilo do escritor, a linguagem mais popular, por meio de uma poesia objetiva e concreta, é o que identifica os poemas de Drummond. Também gosta dos versos sarcásticos
irônicos como incentivo à liberdade de escrita. Em 1945, o escritor larga o cargo de chefe de gabinete e, mesmo que exercesse algumas funções burocráticas, Drummond sempre se importou com a profissionalização da carreira do escritor. Ele participava de encontros para debater o papel dos escritores e defendia os companheiros de profissão. Poesia Até Agora é lançada em 1948. Depois, volta a escrever para o jornal Minas Gerais. Sua filha casa-se mais tarde e muda-se para a Argentina. É nessa época quando nasce o primeiro neto que Drummond vai visitá-la. Uma sequência de obras marca os anos de 1950 do poeta. Claro Enigma, Viola de Bolso, Contos de Aprendiz, Passeios na Ilha, A Mesa, Fala Amendoeira e Ciclo são alguns dos trabalhos feitos por Drummond na época. Em 1954, é a vez das crônicas do autor serem publicadas no Correio da Manhã. Já na década de 60, Drummond conquistou o cenário internacional. Os livros do autor são publicados nos Estados Unidos, Portugal, Alemanha, Argentina, Suécia e Checoslováquia. Ao longo da vida, diversos seriam os poemas escritos por Carlos Drummond de Andrade. São mais de 50 livros publicados, que se dividem entre contos, crônicas e poesias. Alguns dos livros mais conhecidos do autor são Alguma Poesia, Sentimento do Mundo, A Rosa do Povo, Claro Enigma, Antologia Poética, José e os Outros e Corpo. O escritor escreveu o último poema, Elegia um Tucano Morto, em 1987. Com a morte da filha em agosto do mesmo ano, o estado de saúde de Drummond piorou. Assim, ele veio a falecer no dia 17 de agosto de 1987, deixando para trás a admiração e uma obra inigualável.